Olá, doutoras e doutores, sejam bem-vindos ao Lawcast, um podcast do cenário jurídico. E a ideia do Lawcast é transformar desafios jurídicos em sucesso. Temos aqui uma honra de receber a nossa convidada, Sandra Della Torre, mas antes desse bate-papo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e seguir também nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo. Então, primeiramente, doutora Sandra Della Torre, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui até o Lawcast. E eu acredito, tenho certeza absoluta que teremos um grande bate-papo, uma grande conversa pela frente. A minha intenção, queria agradecer o convite, muito honrada, e eu espero poder contribuir com todas as pessoas, né, que estão iniciando a carreira ou já estão formados, de alguma forma com a minha experiência. Doutora, e falando sobre essa questão de pessoas que estão transformando, que estão começando na carreira jurídica, como que tudo começou para a senhora? De onde foi a ideia de começar no mercado jurídico? A senhora tem familiares ali no cenário jurídico ou não? De onde veio esse amor, essa paixão pela advocacia? Bem, primeiramente eu venho de uma família muito humilde, com poucos recursos financeiros, então isso não é barreira para ninguém, não foi para mim e não tem que ser para ninguém. Eu não tenho ninguém formado em direito na minha família. E eu comecei a minha carreira como professora primária e decidi fazer administração de empresas porque não queria continuar ministrando aulas para crianças. Fiz administração de empresas na minha época, quando o pai falava e a gente obedecia. E eu quis desistir no meio da minha formação de administração, mas meu pai não permitiu e eu continuei. Terminado o curso de administração de empresas, eu decidi ir para a área jurídica também como uma alternativa, eu não tinha nenhuma referência. E tudo começou a fazer sentido para mim quando eu iniciei o estágio no último mês do 4º ano de direito. Eu já estava passando para o último ano e eu decidi fazer estágio. Eu larguei toda a minha carreira como professora primária e fui, na verdade, entender como funcionava o mundo jurídico. Ali tudo se descortinou. Ali eu descobri que eu tinha nascido para aquilo. Nossa, então a senhora não veio de uma família que tem advogados e foi se descobrindo ali no decorrer da carreira. E quando você encontrou ali o cenário jurídico, né, o mundo jurídico, isso brilhou os seus olhos. Sim, na prática, né? Porque quando a gente está eu sou professora universitária, dou aula na USF. E quando a gente está sentada lá nos bancos das universidades, a gente tem a teoria. O mundo jurídico, para mim, ele só abrilhanta, né? Ele só nasce uma paixão quando você está na prática. Então, eu acho que o estágio é de suma importância para qualquer estudante da área jurídica, porque ali ele vai ver se o caminho é o correto, é aquilo que vai brilhar o olho ou não. E muitos advogados, né, muitos estudantes do direito, às vezes ele espera 6 semestres, 7 semestres para começar realmente a entender na prática como funciona. Então, a recomendação da senhora seria começar essa prática, esse estágio, o quanto antes. Sim, desde que possível, né? Porque vamos lá, os estudantes, eles enfrentam barreiras econômicas, às vezes eles já têm uma carreira solidificada que tem a parte financeira como suporte, e a gente não pode desconsiderar essa realidade. O que eu quero dizer assim, desde que seja possível, procure um estágio. Se não for possível, consuma pílulas jurídicas no dia a dia e com os recursos que o estudante tiver. É sempre fazer o melhor com os recursos que se tem naquele momento. Porque a vida é dinâmica, isso pode ser alterado, mas na medida em que a pessoa está convicta do curso que ela escolheu, ela pode entrar na prática de outras formas, se não for possível fazer um estágio por uma barreira financeira, por exemplo. Sim. E como a senhora mencionou anteriormente, a senhora mencionou que dá aula para muitos alunos. Sim. E hoje, a cabeça do novo aluno, né, desse aluno da nova geração, ele pensa em terminar os estudos e já abrir um escritório, ou geralmente ele pensa ali em construir uma carreira jurídica em grandes empresas ou escritórios de advocacia? O que mais tem ocorrido ali que a senhora tem notado?
Eu acho que tem as duas opções, as duas vertentes, mas eu acho que até tem uma terceira. Os estudantes buscam muito a área pública, que é de concurso público, em razão da questão financeira e de estabilidade. E eu digo o seguinte, que não adianta pensar em estabilidade se você não tiver paixão por aquilo que você tem que fazer, que você quer fazer. Dinheiro, para mim, é consequência. Pelo menos na minha vida foi consequência. Sim. Então, quando você descobre a paixão por aquilo que você quer fazer, por exemplo, seja área pública ou privada, o sucesso vai acontecer, a prosperidade vai acontecer. Então, o que eu vejo é uma tendência maior para a área pública em razão da estabilidade financeira, mas também tem estudantes que desejam abrir escritório. O que eu tenho para dizer é que, assim, tudo é uma questão de processo. Para qualquer das três vertentes, os alunos, os estudantes, eles precisam suportar o processo para atingir o propósito. E o sucesso não vem de uma hora para outra. Ele é uma construção, é um caminho que tem que ser percorrido. Sim, então acredito que, na opinião da senhora, o ponto principal para um advogado que está iniciando agora, está estudando, até empreendendo, é a paixão. Não fazer apenas não entrar no cenário jurídico por entrar, mas sim achar ali dentro de várias áreas, vários nichos, o que realmente te move, um propósito. Acho que seria mais ou menos nessa linha. Sim, e eu acho que você só vai descobrir o propósito se você fizer várias tentativas. Não tem problema nenhum de errar. A gente só acerta se a gente tentar. E as tentativas, o erro faz parte das tentativas, né? É o aprendizado, todo erro traz um aprendizado. Então, você vai ler sobre diversas áreas, você tem N alternativas que você pode estar entrando na área jurídica sem abrir mão daquilo que você tem no momento. É só um momento, né? O amanhã ele pode ser diferente. Então, por exemplo, tem a OAB, né? A OAB, que é o órgão de classe, né, dos advogados, tem várias propostas, várias iniciativas, várias comissões que o próprio estudante pode participar. Tem uma comissão que chama Jovem Advogado, tem uma comissão que é do estudante, ainda que nem formado está. Então, ele vai, na medida do possível, entrando na área, tendo contato com outros profissionais, ali ele vai ter o termômetro, se é aquilo que ele quer, que área que ele vai seguir, porque não tem como você achar um caminho sem ter informação. Informação, para mim, é poder, empodera as pessoas. E então você tem que buscar alternativas além do que você recebe na faculdade, para que você tenha maior clareza. Isso é muito importante, porque eu conheço dezenas de advogados que optaram pela carreira pública justamente pela questão financeira. Infelizmente, hoje, uma boa parte é infeliz. Está tentando se recolocar, tentando recomeçar novamente. E, às vezes, já tem uma idade ali de 40, 50 anos. Obviamente que acredito que, para você que está em casa, nunca é tarde. Eu acho que você pode recomeçar sempre que você puder ou tiver esse desejo. O que importa é realmente você fazer algo que você tenha essa paixão, que você ame. Correto? E na senhora, quando a senhora começou estagiando, a senhora começou em empresas, correto? Ou foi direto para a escritório de advocacia? Eu comecei no escritório de advocacia, eu fazia área criminal, fiz área criminal por 10 anos, hoje não é a área que eu faço. Mas eu estagiava num escritório que tinha como clientes grandes empresas. E hoje eu atuo numa grande empresa, uma empresa multinacional, há 25 anos. Então, e eu tenho o meu escritório. Então, eu tenho a possibilidade de ter o conhecimento do cenário empresarial, mas também de ter o conhecimento do escritório, porque eu sou uma profissional que também busco clientes, sim, que vivo dos meus clientes. Então, foi dessa forma que eu comecei. Hoje eu trabalho bastante no ambiente empresarial, mas trabalho também bastante com pessoas físicas. A gente tem que entender assim, cliente é cliente, não importa o tamanho, que tipo de cliente. É cliente e não muda nem tratamento, nem estratégia, nem posicionamento, se ele é pessoa física ou jurídica. Sim, principalmente o mais importante de tudo é pagar as contas, né? Sim, pra gente conseguir sempre no dia seguinte poder dar continuidade ao nosso sonho. Mas agora eu fiquei curioso. Tantas áreas no direito, por que área criminal?
Então, não foi. Aí é que tá. Por isso que eu digo, nem sempre as coisas é uma questão de escolha. É aquilo que eu acredito muito, que o universo coloca no nosso caminho. Apareceu esse estágio, eu estava em novembro do 4º ano. Eu não tinha mais tempo para optar se era área civil ou trabalhista. Mas eu também não tinha conhecimento, convicção de qual era a área que eu gostava. Porque eu só tinha o conhecimento teórico. Então, apareceu aquela oportunidade, eu agarrei a oportunidade, que é outra dica para mim muito valiosa. A oportunidade não bate 2 vezes na sua porta. Então, apareceu, agarre a oportunidade. Pode nem ser a área que você goste, mas aquilo vai te trazer ensinamentos que no futuro você vai utilizar. Então, eu atuei na área criminal por muito tempo e, na sequência, eu já fui para a área civil, eu já fazia trabalhista, de uma forma bastante generalista. Porque eu era estudante. E foi lindo, porque ali me deu uma noção, eu pude conhecer na prática várias áreas, e aí hoje eu pude escolher a área que eu mais me identifico para atuar. Não que eu não faça as outras, mas a que eu mais me identifico é a área civil, é a área que eu leciono, é a área que eu mais... que eu tenho mais afinidade. E tenho certeza que na área criminal, já a senhora passou por algumas situações que a senhora teve que desenvolver, talvez, um psicológico muito forte, né? Talvez uma postura um pouco diferente, olhando de fora. Então, mesmo fazendo algo que a senhora não escolheu, mas acabou aparecendo, vamos dizer assim, a senhora conseguiu desenvolver habilidades que te ajudaram no futuro em outras áreas, correto? E que me ajudam até hoje. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito de longe, eu gosto de entrar nas coisas. Então, quando eu estava na área criminal, eu fui jurada por muitos anos, porque eu queria entender como funcionava o tribunal do júri. Eu ia nos presídios, eu conheço vários presídios, porque eu não me contentava só em entender o processo criminal, eu queria entender como eles se comportavam lá dentro, como que funcionava um presídio. Então, eu acho assim, se aprofundar naquilo que você está vivendo é importantíssimo. A gente nunca sabe, mas vários ensinamentos que eu tive, não só técnico, mas como você disse, de vida lá naquela época, eu utilizo até hoje. Sim, por ser uma área bem complicada, acredito, né? É algo que talvez em 10 anos gerou uma experiência de 20, quase, né? Com certeza. Eu acho que tudo é válido e se vivido de forma intensa, né? Com propósito, certamente agrega muito. E com base nos comentários dos alunos que a senhora tem por perto, sua experiência também junto à OAB, a senhora verifica que o estudante de direito, ele já chega preparado ou sabendo a área que ele quer atuar, ou ele fica um pouco perdido ainda, sem saber em qual área atuar, ou às vezes até considera o mercado jurídico muito chato, muito ruim, que não é para ele, porém às vezes não é que é chato, que é ruim, é que ele não está onde ele deveria estar, né? Ele não está onde poderia potencializar as suas habilidades ou gostos. Você acha que faria sentido para esse estudante já escolher uma área de início ou realmente ir testando, estagiando, testando, mudando, porque o momento de aprender é no começo da carreira, né? Eu entendo que ele deve fazer vários testes, ele deve aprender na prática em todas as áreas do direito, porque só tendo a prática ele vai poder ver e vai poder fazer uma escolha mais consciente. Então, 90% dos estudantes, pelo menos da minha experiência, eu dou aula há mais de 10 anos, eles não têm a clareza do que eles querem e vou dizer que nem sabem se direito é efetivamente a carreira que eles vão seguir. E não tem problema nenhum com relação a isso. Imagine que a gente tem um jovem de 17 a 18 anos que ainda não tem maturidade para escolher, para fazer uma decisão que é para uma vida inteira. Sim. Então, não tem problema. Inicia o curso e aí se no meio do caminho não é esse o seu propósito, não é isso que você quer para sua vida, muda de curso ou testa e conclui o curso. Eu concluí administração de empresas e eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo.
Hoje eu entendo, hoje eu administro o meu escritório com aquilo que eu aprendi no curso de administração de empresas. Então, não tem tempo perdido quando a gente está investindo em educação, em informação, em conhecimento. Eu vi uma frase parecida com essa, que no futuro os pontos se conectam. E às vezes você faz uma coisa que você não faz ideia, se pergunta por que tá fazendo aquilo, acorda de manhã mal-humorado às vezes, né? Pé da vida. Só que depois de alguns 5, 10 anos, você olha lá atrás e fala, nossa, agora faz tudo sentido. Aquela habilidade que eu fui obrigado a desenvolver, tô usando agora. Então... a gente até estava conversando sobre isso, eu acredito muito nisso. Eu acho assim, a gente tem que suportar o processo para conseguir o propósito. E o que eu vejo é que os jovens... eles são muito imediatistas. E não é um defeito deles, não é isso. Eles nasceram numa geração muito mais rápida do que a minha, por exemplo, né? Vou fazer 54 anos. Então, a minha geração não tinha nada digital. Hoje as crianças, os jovens nascem rolando tela e tudo muito rápido. Eles fazem leitura dinâmica de tudo. Então, isso é muito acelerado. E para a gente ter uma consolidação de carreira, qualquer que seja ela, não é só na área jurídica, exige tempo, exige dedicação, é um pouco a cada dia, é constância, né? Então, eu acho assim, faça o seu melhor com aquilo que você tem. Eu, na minha época, não tinha dinheiro para comprar livro. Eu pegava as revistas da ASP, que a OAB não queria mais, deixava lá na mesinha, então eu pedia emprestado e eu lia no metrô, 5 minutos, todo dia, nas minhas viagens, eu lia um pouquinho. E assim eu fui melhorando o meu vocabulário jurídico, melhorando a leitura. Então, assim, a falta de recursos não é justificativa para não ser bem-sucedido. Para mim, nunca foi. E eu acho que vai depender muito de cada da vontade, né, do desejo, do sonho. E 3 pontos interessantes. Até eu comentando com a galera de casa. Primeiro ponto, respeite o processo. Que acho que é a primeira dica que a doutora mencionou aqui. O segundo ponto que a gente pode tirar aqui de algo grandioso é a questão de você não perder oportunidades. Aparecer uma oportunidade, vai para cima dela, não tem problema. E a terceiro, não desista. Você, às vezes, não está na empresa que você deseja, não está na área que você queira, não está dando muito certo ao seu escritório de advocacia, só que continua, né? Porque uma hora as coisas vão mudar. Sim, eu acho assim, para aquele que iniciou, já se formou, tem o seu escritório de advocacia. O advogado, vamos lá, o advogado, ele não pode fazer uma publicidade muito ostensiva, porque a OAB veda, né? Mas tem muitas formas de você se fazer presente, de você estar presente. Então, assim, advogados, não enxerguem os outros advogados como concorrentes. Se juntem, então participem da OAB, se voluntariem para fazer ações, participem de grupos do WhatsApp de assuntos jurídicos. Aquela saída, aquela alternativa que você não está enxergando para o teu caso, o outro colega... Direito não é uma ciência exata, é uma ciência que exige criatividade. Então, você não tem a alternativa, o outro colega tem a alternativa. Se você participa daquele grupo, ainda que aquilo não faça sentido, mas uma hora ou outra você pode trocar ideias com esse outro colega e descobrir estratégias para melhorar, por exemplo, a vida do seu cliente. Outra alternativa que eu acho muito importante, assim... se candidatem de forma voluntária a fazer palestras, vá falar sobre o direito, para as pessoas poderem te conhecer, para que as pessoas adquiram confiança em você, conheçam você falando tecnicamente da sua área. Eu invisto bastante nessa metodologia. Então, assim, empresas que tenham... a semana, por exemplo, de segurança do trabalho, né? Todas as empresas têm. Eu me candidato para fazer palestras sobre assédio moral, sobre assédio sexual, e é um trabalho pro bono, é um trabalho que eu faço sem ganhar nada. Mas por quê? É uma forma de eu demonstrar o meu conhecimento, o meu trabalho, e assim, os clientes, cliente é consequência. Sim. E um ponto muito importante também é que nessas palestras você acaba desenvolvendo a habilidade da comunicação,
aprendendo a lidar com a pressão, né, de tantas pessoas olhando para você, pensamento rápido, jogo de cintura. Então você consegue talvez usar essas habilidades no júri, no tribunal, em outras circunstâncias. Entretanto, também, não só essas questões comportamentais que você adquire, mas você acaba criando, como a doutora mencionou, uma autoridade. Isso. Porque eu acho que diferente de uma contabilidade, diferente de uma empresa de engenharia, que tem ali o contador responsável, tem o engenheiro responsável, eu acho que o direito ele é quase que talvez único nessa questão, que o que importa, posso estar falando algo que a senhora não concorde, mas eu acho que o que importa muito é o advogado, a autoridade que ele passa, a credibilidade que ele passa. Porque em uma empresa que eu mencionei como contabilidade e engenharia, você pode ter um nome fantasia. MKT Engenharia. Só que o advogado não. Ele carrega o nome dele. Nome ou sobrenome. Independente se for um escritório individual, pluripessoal, com mais sócios. Então, essa questão de desenvolver a sua autoridade, credibilidade, eu acho que é muito importante para o advogado conseguir futuramente clientes. Não, eu concordo integralmente com o que você falou. E vou dizer mais. O advogado que é recém-formado, ele vai bater na porta de uma empresa, ele não vai conseguir a porta aberta. Sim. Então, ele bata nas escolas públicas. Nós temos os terceiros anos das escolas públicas, eu dou palestra para os terceiros anos. Eles estão em vias de escolher uma carreira. Vá lá falar sobre a profissão do advogado. Sim. Vá conscientizar os jovens para que eles possam fazer uma escolha mais consciente, para dar informação do que faz um advogado, o que é a carreira jurídica. Nas escolas, eles precisam de pessoas de fora. E aí você vai exatamente com o que você falou, criando autoridade no menor, né, no ciclo menor, para depois você ir para um ciclo maior. Eu faço isso até hoje. Eu vou nas escolas e eu falo sobre a carreira jurídica. Essas escolas normalmente têm semanas assim, semana da profissão, jornada das carreiras, onde vai o dentista, vai o psicólogo. Vou eu lá. É uma forma de eu estar em evidência, é uma forma de eu contribuir de alguma forma para a sociedade. Eu acho que tem um ponto muito importante que para mim faz muito sentido, que é dar para receber. Então, a consequência virá, a prosperidade, o sucesso vem, mas você também precisa ter essa disponibilidade de oferecer algo para o mundo, fazer diferença na vida das pessoas com aquilo que você tem. Todo mundo tem um pouco para dar. Nós, advogados, nós temos o conhecimento, nós tivemos a oportunidade de estar formados, coisa que no nosso país tem muitas pessoas que não têm. Sim. Então, vamos utilizar daquilo que a vida nos proporcionou para proporcionar para as pessoas também. E essa é uma forma. Eu acho muito interessante, até porque é algo que eu particularmente não faço. E agora, pensando nessa questão, eu acho que vale muito a pena fazer. Porque de onde eu vim também, de uma família muito, muito humilde, ninguém sabe o que é um contador, ninguém sabe ali exatamente o que faz um advogado. Então, você poder ir nessas escolas públicas de baixa renda, por exemplo, cresci em Guaianazes, extremo leste da cidade de São Paulo, para quem não conhece, você poder dedicar 2, 3 horas do seu tempo para isso, às vezes está salvando uma vida e você nem sabe. Às vezes vai ter uma criança ali que vai olhar a sua palestra, vai tirar alguma coisa de bacana e vai falar, quero ser advogado. E talvez você está tirando ela do mundo do crime, muitas vezes. E você nem tem... a gente não consegue mensurar o poder que isso pode ocasionar, né? Pode causar. Então, acho que isso é realmente... Eu acho muito interessante essa questão de dar para receber. Eu acredito muito na questão de energia também. Eu acho que muito do nosso sucesso ou fracasso tem um paralelo ligado ali à nossa energia. E querendo ou não, a nossa energia também vai de encontro com o que a gente oferece ao mundo. Não adianta a gente plantar cenoura e querer colher maçã. Você vai escolher o que você plantou. Você sabe que esse projeto ele vem assim, tem um projeto na OAB que se chama OAB Vai à Escola. Eu faço parte da OAB há 6 anos lá na minha cidade, que é Atibaia. E esse projeto, ele iniciou, eu comecei fazendo por conta essa questão de ir nas escolas, falar para os terceiros anos. Eu tenho uma filha que está indo para um terceiro ano, que ela não tem ideia do que ela vai fazer.
E eu vejo na maioria dos jovens, e não é só nos jovens, eu vejo vários alunos meus que estão ali sem... Nada faz sentido por enquanto. Sim. E não tem problema. Para mim não fez sentido até o último ano quase de direito. E depois desse projeto, as escolas começaram... a senhora pode vir falar sobre bullying? Posso. Desenvolvi a palestra sobre bullying, cyberbullying e uso indevido das redes sociais. E eu já fiz mais de 27 palestras, escolas públicas, privadas. E onde me chamam, a senhora pode desenvolver o tema tal? Posso. Por quê? Porque eu vejo que tem uma necessidade, que tem uma carência. Eu posso, de alguma forma, contribuir. O que eu disse, para mim, informação é poder. Imagina que eu posso dar poder para aquele que não tem acesso à informação. Se a minha palestra atingir de 1.000 alunos, 3 alunos, eu já fiz o meu papel, eu já estou feliz da vida. Sim. E é uma oportunidade que eu tenho de aprender sobre o tema, desenvolver a palestra, melhorar a minha oratória, como você disse, desenvolver outras habilidades na prática. E às vezes, quem está nos ouvindo em casa pode pensar o seguinte: doutora, mas informação tem no YouTube há 5 minutos, a pessoa só precisa pesquisar. Só que não é bem assim, porque como que a pessoa vai pesquisar algo que ela nem imagina o que é, que ela não faz ideia? Porque ela vai olhar ao seu redor, olhando ali às vezes a família, os amigos, não vai ter ninguém que fez advocacia, nenhum advogado ali para ser utilizado como exemplo, para você às vezes sempre ter um parente rico na família, faz que nem o fulano. Então, às vezes, a pessoa não tem, essa criança não tem ninguém próxima. Então, eu acho que essa proximidade dos advogados com as crianças é fundamental também para isso, para mostrar que tem ali uma luz no fim do túnel, mostrar que tem um outro cenário, né? Tem uma outra via que ela pode ir, não necessariamente a que ela está rodeada ali dos familiares e amigos, né? Sim, dizer assim que todo mundo pode tudo, basta querer. Então, não é porque eu não tenho ninguém advogado que eu não posso ser, não é porque eu não tenho ninguém médico que eu não posso ser, que eu não possa ser, que eu não estou rotulado naquilo do meu passado. O futuro está nas minhas mãos, eu construo da forma que eu quiser. Só que os jovens carecem de bons exemplos, de modelos, e nós, advogados, somos exemplos, nós somos modelos. Sim. E eu acho que nós podemos fazer isso a todo momento. Existem N alternativas, existem N propostas que dá para fazer. O que eu falei, com qualquer nível de ferramenta que se tenha, é possível fazer muita coisa. Sim, a senhora mencionou anteriormente sobre o advogado não enxergar outro advogado como concorrente, mas sim como parceiro. E eu tenho recebido direto, recebo às vezes reclamações de advogados mencionando que o motivo do insucesso dele é às vezes a crescente quantidade de advogados, estudantes que estão se formando. Só que também uma outra parte, eu tenho muitos clientes advogados que eu vejo que a parceria foi o que fez ele mudar, porque às vezes ele não tinha capacidade técnica ali, eu não era tão especialista em algum tema, se juntou com outro advogado e os dois no final conseguiram trazer a solução para o cliente, que é o mais importante, e consequentemente vinha a parte financeira. Hoje ainda tem essa questão do advogado se enxergar ali como concorrente dos demais, ou não, isso mudou? Olha, eu digo isso porque por muito tempo eu pensei assim, e é um pensamento totalmente equivocado. Na verdade, isso vai na contramão do que se pretende, que é crescer, que é fortalecer. Por que a gente trabalha na OAB? A gente trabalha na OAB para fortalecer a classe. Nós temos que lutar pela nossa classe. E não tem concorrência, a gente é parceiro. Imaginem que sempre vai ter um advogado que não vai conseguir atender toda a demanda que ele tem. Ele vai buscar quem? O outro advogado. Se você não estiver junto com esses advogados, você não vai ser indicado para essas situações. O advogado ele não faz tudo. O outro pode fazer a outra parte, o outro pode fazer a outra área, o outro pode te dar estratégias que você não está enxergando na realidade do seu cliente. Mas se você não tiver contato com essas pessoas, você vai, na verdade, remar sozinho. Eu sempre falo, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, você tem que estar em equipe, tem que estar no conjunto. Então, tem que participar. Assim, o advogado tem que estudar a vida inteira.
Sim. Participe de cursos, palestras, eventos que tenham outros advogados, que tenham outros empresários. A gente tem que fazer o networking em tudo, mas dentro da nossa classe é importantíssimo conhecer outros advogados. E o papel que a OAB faz já há alguns anos é fantástico. Eu sei que tem muitos advogados, às vezes, que torcem o nariz para alguma outra questão, que também é normal, são várias opiniões e não dá para agradar a todos, né? Porém, eu acredito que a OAB ela tem que servir como exemplo para outros conselhos de classe, como o Conselho CRC, que é de contador, o CREA, entre outros, porque eu acredito que para o cenário jurídico, para o advogado ser bem remunerado, conseguir ter sucesso, eu acho que também vai muito da parte pessoal, do perfil do advogado, só que também vai muito da classe. Uma classe forte, consequentemente, te proporcionará meios para você chegar, para não ser tão difícil assim, para que não seja, às vezes, que um advogado entre 1000 que tenha sucesso, mas que esse número seja um pouquinho maior. Sim, com certeza. É como você disse, toda profissão vai ter bons e maus profissionais, os órgãos de classe também funcionam muito bem, alguns, outros não. Dentro mesmo da OAB funciona muito bem em algumas áreas, outras não, mas isso aí é o crescimento, né? Isso aí é um processo que todo mundo passa. Então, é muito importante, não só a AB, mas, por exemplo, associações de classe, a ASP, associações de todas as classes. O advogado, ele pode estar trafegando em todas essas associações. É algo assim, é ilimitado, é um universo que está aí para que a gente possa explorar. Nós temos muito para fazer, tem muita coisa que pode ser feito e que vai contribuir para o sucesso do advogado, seja ele recém-formado ou não. E o que eu acho que assim, se a pessoa está convicta da missão, não desista. Não dá certo hoje, vai dar certo daqui a pouco. Continue, faça um pouquinho a cada dia. A constância dá o resultado. Sim. Não é grandes feitos. Grandes feitos, tá bom. Você ganhou um grande processo. E depois? Sim. O amanhã chega. Então, eu acho que é uma questão são pílulas, né? Pílulas todo dia, um pouquinho de cada vez. Com certeza, sucesso garantido. E a senhora mencionou que começou estagiando em um escritório de advocacia. E de onde veio aquela virada de chave para pensar assim, não, agora chegou o momento de eu ter meu próprio escritório? Quantos anos que isso passado ali, trabalhando para outros escritórios, outras empresas, e o que motivou a senhora a ter o seu próprio escritório? 7 anos eu fiquei estagiando nesse escritório de advocacia, foi o único escritório que eu estagiei, e como tinham muitos clientes e empresas, e eu já ficava muito dentro dessas empresas, eu entendi que eu tinha aí uma possibilidade muito grande de crescimento, então eu fui tentar abri o meu escritório e o que eu disse, tudo aconteceu assim de uma forma muito automática, porque eu já tinha muito essa questão de me expor, de estar presente, de fazer palestras. Então, quando você faz palestras, tem a possibilidade de se mostrar, de mostrar não só o seu conhecimento técnico, mas network, né? Conhecer pessoas. Exatamente, networking é essencial. Quem não é visto não é lembrado. Né? E a gente não tem que ficar atrás de uma mesa, atrás de um computador. É claro que a gente vai ficar quando tiver que fazer os prazos, é óbvio. Mas a vida do advogado é na rua, tem muita atividade para ser feito e técnica, e que não infringe Estatuto de OAB, não infringe código de ética, né? A gente não vai fazer publicidade moderada, né, sem discrição. A gente vai ter um cunho informativo, um cunho de mostrar a nossa competência, a nossa tecnicidade, a nossa postura. E os clientes virão dessa forma. Com certeza vai ser uma coisa automática. Eu participo de grupos de networking, eu participo de um grupo que se chama BNI, é um grupo mundial, onde vários empresários se encontram, se referenciam entre si, sem comissão. E ali é onde eu posso dizer o que é que eu faço para essas pessoas, na medida em que a gente vai ganhando credibilidade e respeitabilidade, a gente vai recebendo indicações.
Então, sempre vai ter alguém precisando de um advogado. O advogado é essencial. E aí, se as pessoas não têm o seu nome na mente, elas vão indicar para quem está mais em evidência. Então, por isso que eu digo assim, participe dos eventos, vá nos almoços, vá nos jantares, vá nos congressos, vá na feira. Não é possível financeiramente participar disso? Todos os bairros, né, as prefeituras, realizam feiras da solidariedade. Nesse momento, os profissionais se candidatam para lá prestar informações para a população carente. Vá ter contato com pessoas, né? Esteja lá. Você vai estar não só se fazendo presente, mas você também vai estar dando para depois receber, né? Conscientizando. Sobre essa questão do estatuto, eu não sei se pode ser minha bolha de amizades, mas eu sinto que às vezes o advogado ele fica muito confuso no que realmente pode e o que não pode. Você também enxerga essa dificuldade, essa confusão? Porque às vezes, conversando com advogados, né, tentando auxiliar de alguma forma, eu falo, faz algum conteúdo técnico, algum artigo, realmente não na questão de deu a louca no gerente, não essa questão comercial, mas uma questão realmente de, às vezes, explicar de forma técnica uma dor que um possível cliente está sofrendo. E acredito que isso não tenha problema algum, quando não tenha nada mercantilizado, né? Exatamente. E às vezes eu vejo muita confusão, não, mas eu não posso, mas falo, nossa, mas lê o estatuto, tá claro lá que pode, né? Eu acho assim, sem mercantilizar, sem captar Sim. cliente de uma forma informativa, nós temos o dever de informação. Então, de uma forma informativa, com moderação e discrição, tudo é possível. Tanto é que nós já temos regulamentação que o advogado pode ter o site, o advogado pode ter a rede social. Quantos advogados que não têm as redes sociais? Então, eu não tenho essa dúvida, mas também vejo isso. Eu presido a Comissão de Ética e Disciplina da OAB na minha cidade. E muitas pessoas têm essa dúvida. A OAB de São Paulo tem uma comissão especializada para tirar essas dúvidas. Então, na dúvida, Sim. consulte. E se não tiver oportunidade de consultar ou não puder esperar, minha recomendação é o nome do grupo de pagode, sabe? Menos é mais. Menos é mais em tudo. Para mim, menos é mais em tudo na vida. Você tá na dúvida da roupa que você vai colocar para ir no evento? Vai no menos, porque no menos você não vai errar nunca, Sim. vai acertar sempre. E acho que para o advogado, nessa questão de publicidade, é sempre essa. Eu uso uma frase parecida. Qual que é que eu quero aprender? Na dúvida, menos é mais. Ah, que maravilha! Vai nessa linha que não tem erro. E uma coisa interessante também é porque o advogado criando esse conteúdo, ele não está mercantilizando e ele está realmente ajudando a população. Por falta de conhecimento, que você mencionou no começo, que conhecimento é poder. Principalmente em algumas áreas que vem na minha cabeça agora, criminal. Quantas pessoas, às vezes, famílias estão sofrendo por algo errado que está acontecendo, só que ela não tem um conhecimento para saber que aquilo realmente está errado. Direito médico. Quantas coisas se passaram, às vezes acontece que o familiar daquele paciente está na dúvida se aquilo é certo ou errado. O advogado vem mostrando como que seria o procedimento correto, entre outras coisas. Então, acho que isso, primordial, assim, é ajudar a população. Porque você ajudando, o que a população vai enxergar? Pô, a doutora Sandra Della Torre, ela tem conhecimento do que ela está falando. Consequentemente, ela vira o quê? Uma autoridade. Depois, ela vai ter credibilidade sobre aquilo. Eu tô com uma dor, quem que eu vou chamar? Doutora Sandra Della Torre. Exatamente. Lembrar que o advogado é isso aí. O advogado, ele o cliente, via de regra, ele quer ser ouvido. Sim. Então, o advogado, ele tem que fazer esse papel. E o recém-formado, que não tem ainda o domínio técnico prático, né, de como orientar a população, faça vídeos orientando a população. Olha, se você tiver qualquer dúvida, aqui está o telefone da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olha, o site da Vigilância Sanitária, ele te dá essa opção. As pessoas não sabem. Fornece esse tipo de orientação que não precisa ter grande prática na advocacia, mas a gente tem a possibilidade, a gente entende do recurso tecnológico, a gente sabe onde é que está. Mostra para a população onde é que está, para que ela possa exercitar o seu direito. Isso é cidadania.
E nós temos grande parte da população que não tem acesso a isso, ou que não sabe como fazer. E sabe um ponto importante também? Eu converso semanalmente com uma média de, no mínimo, 50 advogados. E uma coisa que a gente conversa muito, que eu bato muito nessa tecla, é de falar a língua, não sei se a senhora concorda com isso, falar a língua do seu cliente. Às vezes o advogado, ele me mostra o que está fazendo e tudo mais, aí ele fala algumas frases que eu não faço ideia, eu mesmo não entendo. É o juridiquês, né? Juridiquês. Aí eu falo, pô, mas será que, para quem que você tem uma memória muito boa de advogado que ele é especializado em acidentes de motoboys, se não me engano. Então, geralmente, o público dele é aquele motoboy que trabalha para algumas plataformas, aplicativos e tudo mais. Então, se ele falar o juridiquês, o motoboy não vai entender nada. E não teria nem como entender, né? Porque às vezes a pessoa que fez faculdade, estudou, fez pós, não entende, porque é uma língua muito, entre aspas, nichada ali para um setor. A senhora concorda com essa questão também? Não, com certeza. Eu acho assim, ó, o cliente ele precisa ser ouvido, mas o cliente tem que ver no advogado alguém que está disposto a assumir a dor dele. Claro que a gente vai assumir uma dor tecnicamente, a gente não está na pele do cliente. Mas eu preciso criar identidade com esse cliente. E se eu ficar numa posição... E aí vai inclusive, da questão de vocabulário. Se eu ficar numa condição de muito pedestal... Sim. O cliente, na verdade, ele não vai ter afinidade. A gente tem que ter empatia, temos que se colocar no lugar do outro, né? E isso em tudo, não só com relação ao cliente. No mundo a gente tem que ser assim. E essa questão do vocabulário, a gente tem palcos para que a gente exerça a tecnicidade no vocábulo, né? Quando a gente vai para uma tribuna, num tribunal, defender uma causa, aí é bem-vindo o juridiquês, porque aquele público lá quer ouvir o juridiquês. Sim. Agora, com o cliente, com certeza, você tem que, na verdade, se colocar no lugar dele, estar ao lado dele, ele precisa ser compreendido e compreender o que você vai dizer. De nada adianta você dizer o nome da medida que você vai ingressar se ele não tem esse conhecimento. Você está correto? Nossa, coberto de razão. Eu tive uma experiência, uma pessoa da minha família teve um problema de saúde uma vez e ficou internada por alguns dias no hospital. E aí chegou um médico, todo mundo preocupado, não sabia o que estava acontecendo. O médico chegou e falou tanto termo técnico que ele saiu, a gente falou, tá, mas o que aconteceu? A gente não sabia explicar se tá bom, não tá, se tem poucos dias de vida, o que vai acontecer. E aí, depois de um tempo, mudou o turno, chegou um outro médico, e nós fizemos a mesma pergunta. Esse médico, ele entrou no quarto, pegou uma cadeira, explicou de uma forma bem lúdica, quase desenhou pra gente, e falou assim, vocês entenderam? Porque se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, a minha obrigação como médico é explicar tudo novamente de uma outra forma. Aquilo, quando eu vi, eu falei, eu preciso disso. Eu preciso, primeiro, passar a mensagem de forma correta e clara para o meu cliente. E segundo, saber se ele realmente entendeu. Porque às vezes, quando a gente trabalha em empresa... Eu vou falar por mim, assim, eu trabalhava em algumas grandes empresas que falar bonito ou falar de forma técnica é, às vezes, uma forma de você se impor. Ou mostrar respeito. A pessoa te olha e fala, nossa, o fulano sabe o que está falando. Só que quando você começa a lidar, sai ali do mundo corporativo e constitui uma empresa, uma sociedade de advocacia, e você continua com esse vocabulário, a tendência é ir por água abaixo tudo, porque o mais importante, que é você ser entendido, você não conseguiu passar. Então, uma vez, até um caso pessoal, eu fiz uma planilha de Excel para um cargo que eu tinha de um trabalho corporativo, uma planilha de Excel linda. Tinha tudo. Você clicava aqui, fazia até pipoca a planilha, tinha tudo. Coisa maravilhosa. Eu saí dali, eu falei, meu Deus do céu, que obra de arte. Entreguei na mão de uma gerente, que eu tinha na época. A gerente olhou pra mim assim e falou, tá, onde eu clico? Aí na hora eu falei, não adiantou nada, não valeu de nada. Se eu tive que explicar, é porque tá ruim. Tem que ser algo fácil de entender. Se você não consegue explicar, às vezes, em 1 minuto e meio o que a pessoa te perguntou, é porque às vezes você tem essa dificuldade de comunicação. Que eu vejo isso em muitos profissionais, não só apenas ali nos advogados. Não, e essa
essa simplicidade, né, se fazer entender é importante, inclusive, e cada vez mais, por exemplo, para você redigir uma peça, para você se colocar num tribunal, cada vez mais são peças mais curtas, mais claras, mais objetivas e de uma linguagem muito acessível. A tendência, o juiz não quer ouvir juridiquês, ele não quer ouvir tecnicidade, isso ele já sabe. Ele quer que a questão seja de forma clara, objetiva, concisa e o mais simples possível, com certeza. Até porque, vamos lá, o que vale é conteúdo, né? Não adianta falar bonito, né? Se você não tem domínio daquilo que você está falando. Porque aquilo não se sustenta, né? E a gente precisa ter sustentação, e isso se constrói no dia a dia de forma simples, de forma acessível. A população precisa de acessibilidade em todos os sentidos. Eu acho que o advogado também tem um papel nessa questão. A senhora mencionou anteriormente que, voltando ali um pouquinho, a senhora estagiou, ficou mais ou menos uns 7 anos trabalhando em empresas, né, escritório de advocacia, e depois teve aquela virada de chave e a senhora começou a empreender. Sim. Qual que foi a sua maior dificuldade nesse início? Que a senhora possa se recordar, assim, talvez a senhora imaginava uma coisa e chegou na hora, foi um pouco diferente. Conta pra gente, porque talvez tenha alguém passando por isso nesse exato momento. Eu acho que é sair da estabilidade do salário que vem todo mês no mesmo valor e que tá tudo acomodado, é sair da acomodação, é virada de chave de que um mês você vai ganhar mais, outro mês você vai ganhar menos e tá tudo bem. Mas isso no começo é assustador, né? Porque a gente pensa, claro, a gente é responsável, a gente pensa nas contas, a gente pensa nos projetos, nos sonhos. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é não ter a recorrência fixa mensal. Mas depois, porque tudo é uma questão de hábito e toda mudança de hábito exige esforço. E não é cômodo, é para sair mesmo da comodidade. E depois você vê que você tem um universo muito maior do que seu salário que te mantinha no conforto. Sim. Então você tem uma oportunidade, você tem um mar de oportunidades que é infinito quando você é empresário. E o empresário, eu acho que um outro desafio é que ser empresário exige de você muitas habilidades. Quando você é empregado, não. Você desenvolve aquelas habilidades inerentes ao seu cargo, à sua função. O empresário não. O empresário é aquele que topa correr risco. Se você não tem apetite de risco, ainda que seja pequeno, não seja empresário. Então, vá exatamente para uma área pública, vá para um concurso público, porque ali você não tem o risco. Acho que esse é o maior desafio, que levou um tempo, sim, para ser superado, mas que está tudo bem, mas que depois que é superado, você fica confiante. Eu sou confiante na área que eu escolhi. Então, hoje eu não optaria por uma área pública. Entendi. É porque o risco, ele tem um lado, obviamente, ruim, né? Que você não sabe como que vai ser, às vezes, o dia de amanhã. Você pode pagar muito caro por algo. Sim. Só que o risco também ele traz essa imprevisibilidade um pouquinho gostosa, que eu adoro, que você pode dobrar a aposta. Então, você pode imaginar que você teria ali um salário de X e com risco ele pode trazer 3, 4X, ou como você pode ter meio X depois. Então, o risco dá um pouquinho dessa emoção. Eu também não conseguiria trabalhar em uma área pública. Eu acho que eu morreria se eu fosse para lá. Eu ficaria tão infeliz com a rotina, com a monotonia, sem tantos novos desafios. Assim, obviamente deve ter alguns desafios também pertinentes à área, Sim. Mas é um pouquinho diferente. Mas se a senhora fosse pontuar, acho que o maior problema, você acha que foi na questão de entender ou descobrir que a senhora teria que desenvolver outras habilidades além da questão técnica, como, por exemplo, administrar, saber lidar com clientes, ou talvez a maior dificuldade que a senhora teve foi na questão de conseguir realmente captar os primeiros clientes? Eu acho que é na captação dos clientes, porque sem clientes você não tem recurso. Sim. E sem recurso você não tem paz, é isso. Então, eu acho que é captar os clientes, porque as outras habilidades, gerir pessoas, gerir recursos financeiros, gerir tempo, eu acho que gerir tempo, porque a gestão de tempo é o maior ativo que tem para um advogado e eu acredito que para qualquer
profissão. Então, gerir tempos e essa questão de ter clientes, né? De conquistar clientes. Qual é a fórmula para conquistar clientes? Hoje eu não tenho dúvida qual que é. É isso tudo que a gente falou aí. Cliente vem, é consequência e vai vir sempre, desde que todos os dias você faça aí sua lição de casa e você esteja exposto e você esteja presente. Você tem que estar presente, não é atrás do computador que você vai estar presente. Mas eu acredito que foi isso exatamente, conquistar os clientes, esse é o maior desafio. E talvez uma das formas de conseguir driblar essa dificuldade, como a senhora bem falou, da questão de sempre estar aparecendo, né? Sim. Disponível. E também a questão, talvez, de network. A senhora acha que networking hoje faz sentido? Fundamental para qualquer profissão. Para o advogado, não tenho dúvida que é também. Não, perfeito. E acredito, qual seria o recado que a senhora daria para aquele advogado que, às vezes, não consegue se manter da própria advocacia em período integral? Eu conheço muitos advogados que às vezes fica metade do tempo com o escritório, outra metade às vezes no Uber, infelizmente, ou em alguma outra tarefa para conseguir ali uma receita mínima e pensa às vezes em desistir. Você acha que vale a pena desistir? Você acha que vale a pena tentar? Qual que seria a sua indicação, sua dica para esse advogado? Bom, eu vou falar com base naquilo de como eu enxergo o direito, né? Para mim, direito é vida. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, desistir jamais. Acho que confie, faça um pouco a cada dia, seja constante. Ainda que você tenha que, por uma situação transitória, exercer outro tipo de atividade, não tem problema algum. Quantas pessoas bem-sucedidas começaram em outras áreas, passaram por todo esse processo e hoje tem seu lugar ao sol. Acho que lugar para todos tem. Acho que o que vai determinar, tem convicção, gosta daquilo, insista. É parcial, é integral, isso é uma situação... Confie que isso é uma situação temporária. Isso vai passar se efetivamente você estiver convicto da sua missão. Não, perfeito. E como a senhora enxerga o mercado hoje de advogados? Você analisa um mercado muito mais, entre aspas, ali, competitivo, concorrido. Como que está essa questão comparado ali a 5 anos atrás? Você vê muita mudança? Olha, eu não me preocupo muito com essa situação, eu não vejo mudança. Eu acho assim, concorrência é importante, concorrência te impulsiona, tudo é uma questão de parâmetro e eu acho que pode ter o dobro de advogados que tem hoje, o triplo. Vai ter lugar para todos eles, se todos eles tiverem esse propósito, se efetivamente estiverem no lugar correto. Acho que também tem uma questão de que o mercado, ele faz a própria seleção. Então, acho que a gente não tem que ficar se preocupando. As universidades colocam muitos profissionais no mercado. Tem profissionais que vão se manter, tem outros que vão fazer outras coisas. Sim. Então, isso para mim nunca me preocupou. Porque eu entendo que efetivamente tem lugar para todo mundo. Quantas áreas novas jurídicas? Quando eu me formei, eu tinha 7, 8 áreas para você atuar. Hoje, na medida em que o mundo evolui, o direito sempre vai se fazer presente. Nós não seremos, nós advogados, substituídos por máquina alguma. Nunca. Nossa ciência não é exata, sim, não dá para botar na máquina. Claro, coloca lá algumas situações tecnológicas que facilitam muito a nossa vida, eu sou muito favorável, acho que tem que facilitar mesmo, mas não vai substituir. Então, na medida em que cresce o número de profissionais no mercado, cresce a concorrência, o que para mim eu acho ótimo, mas cresce também as oportunidades. Hoje a gente tem oportunidade em compliance, em direito digital, em direito ambiental. Cada vez surgem novos ramos que os advogados podem atuar. Então, estava dando uma olhada até sobre essa questão. Hoje, se selecionar umas 10 profissões ali bem remuneradas, se a gente fosse olhar há 10 anos, elas não existiam na época. Então.
E hoje mudou tanta coisa que a gente nem percebe. E sobre essa questão de mudança de máquina que a senhora mencionou, a senhora tem acompanhado a evolução das inteligências artificial? A senhora acha que pode auxiliar o advogado? Você vê com temor essa questão? Como que tem... Não sei se a senhora está acompanhando de perto. Não, eu não tenho acompanhado de perto, mas eu acho assim, tudo que surgir, inclusive a IA, eu acho que ela vai ter pontos fortes e fracos. Depende do uso que se faz, depende do como se usa e do quanto se usa. Eu acho que tem muito a ver com, sabe, essa overdose. Sim. Nem tudo é inteligência artificial. Mas eu acredito que tem benefício sim, e eu sou favorável a todo e qualquer tipo de tecnologia, desde que usada com moderação, com equilíbrio. Eu entendo... E um ponto interessante dessas mudanças, você não acredita que antigamente, há pouco tempo atrás, quando você fazia um conteúdo pequeno, curto, as pessoas olhavam aquele conteúdo com desdém, olhavam e falavam, nossa, mas é algo raso. Hoje em dia, se você fizer um vídeo de 7 minutos, ninguém para assistir. Assim, a mudança é drástica. Então, às vezes eu faço bastante conteúdo, o vídeo deu 2 minutos e 40, só que eu tenho que trazer ele para 1 minuto e 30, para às vezes colocar no Instagram. E se você está acompanhando o nosso podcast, siga no Instagram, @contador.dv. Qual que seria o arroba da senhora também? @prof. Sandra Latorre. Então, assim, se eu coloco conteúdo acima de 1 minuto e meio, não fica ninguém. Óbvio que às vezes você evita de colocar um conteúdo tão denso, você coloca alguma coisa ali, alguns apontamentos, alguns tópicos, e você tenta trazer a pessoa para o seu direct ou para uma outra plataforma, às vezes, para conseguir destrinchar um pouco mais o tema. Não sei se a senhora já... É que a senhora não sei se cria conteúdo, pensa em criar, mas se a senhora já sentiu essa mudança, dificuldade. Não, sim, eu não crio muito, assim, até por falta de tempo, mas gostaria muito, porque eu gosto dessa questão de rede social, eu gosto bastante. Mas é o que eu te falei, é um mundo tecnológico, as pessoas estão muito acostumadas com tudo muito rápido, clica muito rápido, passa tudo muito rápido, ouve as postagens, né? Ouve as mensagens, assim... Até a terceira, sei lá, 3 segundos. E o resto da mensagem é dedutível, assim. Já sabe até o final da mensagem sem ter visto ela. Para o profissional, eu acho, é o mundo, nós estamos aí, não tem retrocesso, é disso para mais. E não adianta a gente ficar aqui criticando. É disso para mais, a gente tem que se adaptar. Outra característica do advogado é a adaptabilidade. O advogado tem que se adaptar. Então, mas... Para a questão jurídica, o aluno ou recém-formado que nasceu já nesse mundo precisa, ainda que seja rápido no primeiro momento, precisa selecionar conteúdo e depois voltar para ele. Porque toda vez que você revisita algo, você aprende algo novo, você pensa de forma diferente, você enxerga de uma outra ótica, ou seja, você faz várias releituras do mesmo assunto. Então, ainda que seja rápido no início, mas marque ali, né? Salve, volte naquilo, ouça de novo, ou ouça em outro momento. A tua perspectiva, a tua visão daquilo vai ser outra completamente diferente. Agora me conta o segredo. Como a senhora faz dando aula para uma galera mais jovem, com essas tendências já na cabeça? Como a senhora faz para prender a atenção deles? Porque eu acredito que seja um grande desafio. Olha, eu canto na sala de aula, eu elevo a voz, eu abaixo a voz, eu faço umas dancinhas, em alguns conteúdos eu invento umas músicas, e é isso, a gente vai mesclando, porque efetivamente é o que eu falo, a gente tem que se adaptar. Sim. Não adianta eu ficar dando aula como eu dava 15 anos atrás, porque o público é outro. Qual que é o meu intuito? O meu intuito é que eles aprendam. Eles não vão aprender eu passando 50 mil textos na lousa. Então, por exemplo, vou dar aula de direito de família. Eu pego essas notícias desses famosos, dessas celebridades, por exemplo, exposição da filha da Virgínia na rede social. O que isso causa? E aí eu trago a notícia que todos eles sabem. Aliás, eu aprendo com eles todos os dias. Porque eles me trazem o que está acontecendo. Porque eles vivem na rede social. Eu não vivo na rede social. Então, eles me trazem. A senhora viu o caso do namoro do jogador Endrick? Ele fez um contrato de namoro. Pô, vamos botar o contrato de namoro aqui dele. Vamos analisar as cláusulas.
Então, a gente vai se adaptando. Eu acho ótimo, porque isso também é uma forma de quebrar paradigmas meus, de que aula não é eu ficar dando conceito, ensinando artigo, isso não vai, eu não vou atingir o resultado. Então, eu sou muito focada no objetivo, no resultado. Então, é isso, a gente tem que se adaptar. E vai de encontro com a questão da comunicação que nós mencionamos anteriormente sobre os clientes, né? Porque qual que é o objetivo final da turma, né? É que eles aprendam e se desenvolvam. Aí você utilizar uma ferramenta que eles gostam, que eles utilizam ali como hobby, né? A questão dessas notícias, esses vazamentos de informações ali de reportagens, para deixar a aula mais dinâmica e trazer atenção para você, é fenomenal. Porque realmente essa questão dos bastidores dos famosos é algo que prende a atenção de todo mundo, querendo ou não, né? Sim. E quando você fala assim dos clientes, né? Sim. Cada cliente é um cliente. Tem um cliente que ele é fanático por futebol. Se ele é fanático por futebol, você vai tratar do caso jurídico dele, mas você vai ter que saber se o time dele jogou no final de semana passado, se perdeu ou se ganhou. Porque se o time perdeu e ele é fanático por futebol, talvez não seja aquele momento que você vai tratar de um assunto jurídico delicado. Você vai tratar, você vai escolher outro momento, porque você precisa que ele te ouça, não só que ele te escute, para ele poder compreender. E tem uma estratégia no marketing que o pessoal chama de rapport. O que seria isso? Você identificar um perfil ou algo que a outra parte gosta ou admira. Por exemplo, você vai visitar um cliente, ele tem quadros do Palmeiras, tem estátua ali do Palmeiras, tem camisa do Palmeiras e tudo do Palmeiras. Você saber de alguns assuntos para se conectar ao futebol ou ao Palmeiras, deixa tudo muito mais fácil. Pessoal, você não vai visitar esse cliente de preto e branco, por favor, que ele não vai gostar e... Não, o bom é que vai ter uma conversa, uma resenha, né? Vai ter uma conversa, vai começar descontraído o assunto. Mas isso a gente tenta fazer bastante. Identificar o perfil do nosso cliente para conseguir ter uma entrada. É uma conexão, né? Uma conexão. Porque às vezes você precisa, dependendo do seu público, fazer primeiro uma aproximação, fazer primeiro uma amizade para depois ter um negócio. Sem dúvida. Então é algo que a gente utiliza muito, até deixaria como recomendação para todos que estão em casa nos ouvindo. Doutora, nós abrimos aqui também o Instagram para algumas perguntas. E eu vou ler aqui algumas perguntas que nós recebemos. Eu não tenho responsabilidade por nenhuma pergunta. Vamos lá, manda. Algumas com um tema um pouquinho polêmico. E sinta-se à vontade para responder. A pergunta que eu achei bem interessante é a seguinte. Acredito que há uns 10 dias eu vi muitas notícias, muitas informações sobre a questão sobre uma lei de porte de armas, para que todo advogado tenha acesso ao porte de armas. Você já chegou a ver essa informação? O que a senhora pensa sobre isso? Você acha que faria sentido o advogado ter um porte de arma? Acho que devido às questões de muitos crimes contra os advogados. Acho que a ideia da lei foi com base nisso. Então, no passado a gente já teve essa autorização, aí por umas questões de mudanças políticas e tudo mais, a gente... foi proibido. Eu sei disso porque eu tenho um cliente que tem um clube de tiros e eu mesma fui lá para fazer um teste. Eu nunca tinha pego numa arma. Confesso que eu gostei. Gostei da experiência, achei válida. Eu acho que é válido, sim. Eu acho que tudo é válido desde que usado de forma moderada, sim, né? Então, claro, desde que se passe por um processo de uma análise de um perfil psicológico, de um equilíbrio emocional, se a pessoa tem ou não um equilíbrio emocional, desde que a arma seja utilizada para fins de defesa, eu acho válido. Eu não sou contra, não. Não, perfeito. Uma outra pergunta interessante também. Como a senhora vê atualmente a questão das vestimentas? A senhora acredita que para o advogado que está começando agora, isso tem importância, não tem importância? Você recomenda se vestir o melhor possível? Ou às vezes o cliente dele é uma pessoa mais humilde, não faz sentido se vestir tão bem assim? Como a senhora enxerga isso nos tempos de hoje, que mudou muita coisa? Assim, eu acho que a flexibilidade dos tribunais, na minha época, a gente só entrava no fórum de saia, a gente usava tailleur na minha época. Tailleur. Tailleur, gente, é muito velha essa palavra, mas tailleur, acho que nem tem na loja mais para vender, mas tudo bem. Mas era um conjuntinho, tudo igual, do mesmo tecido e tudo mais. E aí foi flexibilizado. Eu acho excelente a flexibilização. Pra você ter uma ideia, você vai fazer audiência em Manaus, por exemplo,
o juiz usa bermuda embaixo da toga. Porque lá é muito calor. E é impossível o juiz ficar ele pode usar o terno e a gravata se ele quiser, mas é permitido. Ele usa a toga e usa a bermuda. Ele não usa a gravata. E eu acho que tem que se adaptar às diferentes características do local. Eu acho excelente a flexibilização, mas não é só para o advogado. Qualquer profissional tem que ter postura. E postura profissional passa pela forma como você se apresenta. Lembra que quando você vai conquistar um cliente, ou mesmo quando você vai atender um cliente que já é seu cliente, ele tem uma imagem de você. Nós fazemos leituras das pessoas a todo momento. E passa, sim, pela roupa que está vestindo. Roupa é uma das características, mas estar aciado, com o cabelo cortado. E quando eu falo isso, eu não estou falando nada de marca. Aliás, se eu puder comprar alguma coisa de marca porque eu gostei da peça, eu compro. Não é porque ela é de marca, nem pelo valor que ela custa. Não precisa nada exacerbado, nada fora da questão, sabe, exorbitantemente de valor alto, nada disso. Eu acho que de forma adequada, séria, né, uma vestimenta adequada para o momento em que você está. Então, eu acho super importante, isso compõe a sua imagem. As pessoas primeiro compram a sua imagem. Lembra que as pessoas não te conhecem, elas vão te conhecer com o tempo. Então, a forma como você se apresenta faz todo sentido. Eu dou treinamento de compliance para as empresas, porque eu atuo na área de compliance. E uma frase que eu digo para todas as empresas a gente vai na festa da firma, a festa da firma, hashtag festa da firma. Sim. Gente, pode tocar na boquinha da garrafa na festa da firma, mas não dá para dançar na boquinha da garrafa na festa da firma. Você vai dançar na boquinha da garrafa lá no seu churrasco com seus familiares, porque ali você tem a tua imagem, uma imagem de profissional. Eu acho que isso que não dá para confundir, a gente tem que manter separado, sim. E uma dica para quem está começando agora ou já está com o escritório aberto e talvez tenha essa dúvida. Para a senhora, faria mais sentido hoje nichar a advocacia, escolhendo ali uma área, por exemplo, eu vou atender a área médica, direito médico, ou você acha que vale a pena para quem está começando, começar ou ficar de forma generalista, atendendo realmente o que aparecer, porque no final tem que pagar as contas? Eu acho que para mim, no começo de carreira, eu atendia todas as áreas. Claro que não em um nível de profundidade, você vai avaliar caso a caso. Então, você vai fazer uma área trabalhista, se for algo muito complexo, que envolva uma responsabilidade muito grande, a causa é muito alta, você faça parcerias. Por isso a importância de você ter contato com outros advogados. Você pode continuar atuando na causa, até para aquilo ser um aprendizado para você, mas em parceria com outro advogado mais experiente. O ganha-ganha é sempre vantajoso para qualquer advogado e para qualquer área. Então, estabeleça parcerias, mas assim, cliente bateu na porta e aí você vai dizer, eu não atendo essa área. Não, ele é cliente. Hoje ele está com essa necessidade de uma área que você não atende. Amanhã ele pode ter a necessidade da área que você atende. Então, acolha esse cliente e fale, olha, eu tenho parceiros, seja transparente, atue em parceria com outro advogado. Sim. E se fosse orientar os advogados, trazendo talvez 2 ou 3 áreas que está ou bombando ou que a senhora enxerga lá na frente que pode dar muito retorno, eu acho que eu já imagino a resposta da senhora, mas qual seriam essas 2 ou 3 áreas, se existe elas? Olha, gente, eu acho que o compliance, o direito digital é muito forte e a parte de meio ambiente também é muito forte. Hoje, atualmente, são essas 3 áreas, é tendência mundial e tudo que é mundo que começa primeiro lá, chega aqui, vai chegar aqui. E já as grandes empresas, as grandes e médias empresas já se preocupam. Não só na questão jurídica, mas na questão como um todo. Eles não contratam parceiros que não sejam compliance. Eles não contratam parceiros que não respeitem o meio ambiente. Vamos lembrar que lá na minha época, falei já, sou de 70, né? Na minha época, fumar era uma situação de status. Sim. Os comerciais as pessoas fumavam e eram comerciais que
traziam o cigarro como forma de empoderamento. Hoje, quantas pessoas a gente vê fumando na rua? Pouquíssimos. Então, é tendência, é evolução, tem que ser assim, a humanidade tem que evoluir, tem mesmo. Então, trazendo isso para essa questão, meio ambiente, até pouco tempo atrás, as pessoas nem ligavam para o meio ambiente. Hoje as pessoas estão preocupadas com coleta seletiva, com reuso de água, com instalar energia solar, não só para economizar, mas porque isso vai preservar a nossa casa, onde a gente vive. Então, são áreas muito promissoras, muito. Essa parte do direito digital também, essa parte de que envolve mídias, é muito importante. Quantos crimes são cometidos virtualmente? Então, o legislador tem que acompanhar essa evolução. É disso para mais. Também é uma área muito promissora. É bem interessante, porque nós temos atualmente mais de 400 clientes advogados e eu desconheço um cliente advogado que atua na área ambiental. São poucos, são poucos. Né? E outra situação que eu acho muito importante, muito válido comentar, é que, embora sejam essas áreas promissoras hoje, lembrar que o direito civil, o direito do trabalho, o direito tributário e todas as outras áreas que eu não vou aqui me lembrar para dizer... Sim. Eles continuam, né? Eles não vão perder a sua relevância. Vão surgir outras, ou seja, o mercado só aumenta para gente que é advogado. Então, tem espaço para todo mundo. Sim. Basta descobrir qual é a sua paixão. Doutora, sobre a questão do escritório, de ser sócia de escritório de advocacia, e comentamos a dificuldade que é conquistar os clientes, gerir, aprender a habilidade, que às vezes na sua parte técnica são muito mais coisas que a gente tem que aprender e a se desenvolver. E como a senhora enxerga, ou quais dicas a senhora poderia dar para quem já tem um escritório e está às vezes com problemas financeiros, não tem um controle financeiro? Você acha que isso é um ponto de atenção ou você acha que dá para controlar? Como que é a sua visão sobre isso? Nossa, isso é ponto de atenção para o mundo, gente. Precisa controlar não só as contas do escritório, mas as suas contas. Sim. Educação financeira, para mim, é algo que tinha que ser matéria de primeiro ano e acompanhar o estudante até o terceiro ano do ensino médio. Temos que ter educação financeira. Então, claro que tem que se preocupar com a área financeira. A área financeira, para mim, é a mais crítica de qualquer profissão. E no escritório de advocacia não vai ser diferente. Lembra que se abrir o escritório, a gente é empresário, vai ter um mês que a gente vai ganhar muito, outro mês que a gente não vai ganhar, ou não vai ganhar tanto quanto, Sim. E a gente precisa aprender a administrar. Mas isso é uma situação de vida, né? E sabe como eu acho que começa esse problema? Porque, querendo ou não, quem que nos ensina sobre a parte financeira? Ou quem nos ensinava? Os nossos familiares, Sim. Pai e mãe. E geralmente o brasileiro, ele tem problemas financeiros, né? Sempre teve. Acho que se fizer uma pesquisa agora, acho que a grande maioria da população tem problemas com o financeiro. Então, geralmente, a gente é educado já de forma errada. Óbvio que nossos pais, nossas mães, às vezes, ele não vai querer ensinar de forma errada proporcionalmente, mas eles, por não ter o conhecimento, é algo que passa despercebido e ou você aprende de forma errada pelo exemplo, ou você fica sem aprender. Então, acredito também que se tivesse algo já na escola, talvez a partir da 5ª série ali, ou até antes, poderia ajudar muito a população. Por quê? Porque tem algumas estatísticas que falam que de 100 empresas que abrem o CNPJ, em 2 anos, metade fecha as portas. Assim, é um número gigantesco. Que triste, né? Gigantesco. Porque... acho que principalmente um dos pontos importantes foi o que nós mencionamos aqui, a questão de desenvolver habilidades e estratégias para conseguir captar esse cliente e também a questão de conseguir controlar suas finanças. Então, acho que quando o advogado ele conseguir desenvolver habilidades para essas duas áreas, esses 2 focos, eu acho que é importantíssimo para ele conseguir ter uma vida longa, né, no mercado jurídico. Sim, e assim, eu vejo assim, se o advogado efetivamente não conseguir fazer isso, busque apoio, busque assessoria, busque consultoria de quem entende. Hoje nós temos pessoas que possa ajudar a gerir financeiramente
E ainda que seja não para uma contratação de longo prazo, mas algo que possa fazer, porque são pequenas diferenças, né? Sempre falo, assim, isso eu uso na minha casa, tá? Despesa é igual unha, tem que cortar todo dia. Sim. Então, onde a gente ganha muito dinheiro? Cortando despesa, não é ganhando. Porque se você ganha muito e gasta muito, você fica no 0 a 0, né? Ou até no negativo. Então, é gestão de despesa e existem formas de se alcançar esse objetivo. Mas se não for da habilidade natural do advogado, eu, por exemplo, sou avessa a números, né? Para números eu preciso de apoio. Sim. E eu acho que o advogado pode buscar apoio. Sim. Nessa questão de apoio, de auxílio, a senhora entende que uma contabilidade ali especializada no setor de advogados pode ajudar essa questão, dar esse apoio aos advogados? Nossa, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas vamos lá. É a minha experiência, né? Sim. Eu saí de uma contabilidade que não tinha especialização na área jurídica e migrei para uma que tem especialização. E o que eu descobri, eu tinha débitos com a Receita altos, que nem eu sabia, porque é o que eu disse, eu não tenho habilidade com isso. Então, você contrata uma pessoa para que essa pessoa faça essa assessoria. E eu me surpreendi com tudo que eu deixei de pagar por não saber e as implicações que aquilo que eu deixei de pagar, e porque eu não deixei de pagar por falta de recursos, eu tinha os recursos. Sim. Mas não fui orientada a pagar e eu paguei de forma errada, com código errado. Eu tenho impacto até hoje, eu não consegui ainda me aposentar, eu tô com um problema por conta dessa situação. Então, claro que o especialista, ele é a pessoa mais apropriada para executar um trabalho eficiente e eficaz, porque não adianta ter competência e o trabalho não vir no tempo correto. Então, eficiência e eficácia tem que andar lado a lado em qualquer área. E nessa questão de contabilidade, sem dúvida, o especialista sempre é melhor que o generalista. Por isso que eu digo, apareceu um processo que você não é especialista, acolha esse cliente, amanhã pode vir da sua área. Faça parcerias, você vai estar ajudando com outro colega, você vai estar aprendendo com outro colega. Faz toda a diferença. Sim. E até porque o advogado, ele não tem a obrigatoriedade de saber nada sobre números, essas questões fiscais, contábeis, que são bem confusas no Brasil. Eu vou até dar um exemplo meu. Nós contratamos uma empresa de TI, porque imagina, você tem uma empresa, você vai ficar atento sobre as questões de violação, de nuvem. Pô, você não tem que saber sobre isso, você tem que focar em ir atrás de cliente, atrás de se desenvolver. Então, essa questão de você saber escolher bem seus parceiros, também acho que é muito fundamental para o desenvolvimento do seu escritório e para que ele fique por muitos anos dando um retorno financeiro que você sempre sonhou. Né? De novo, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, se você quiser ter sustentabilidade, se você quiser ser perene, se você quiser deixar um legado, sozinho você não vai a lugar algum. Então, una-se a pessoas que possam te auxiliar. O advogado, eu não falei, tempo é maior ativo? Sim. Se eu ficar me preocupando com a contabilidade do meu escritório, enquanto eu estou preocupando com a minha contabilidade, eu não vou fazer palestra, eu não vou buscar cliente, eu não vou fazer network, eu não vou fazer nada. Que isso sim é inerente à minha profissão. Sim. Não. E a senhora falou de legado. Qual o recado, até para a gente finalizar nesse bate-papo, conversa, foi que eu nem imaginava que a gente conseguiria ficar tanto tempo assim conversando sobre temas bem interessantes. Sobre legado, que eu acho uma coisa bem interessante, eu acho muito, muito importante essa questão de legado, de propósito. Eu tento conectar essas duas coisas na minha vida, porque eu acho que você consegue entregar muito mais, tanto para si próprio, como para pessoas ali em volta. Qual seria o recado final ali que a senhora daria para aquele advogado que está assistindo a gente agora? Bom, eu entendo que a gente não está aqui por acaso, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer diferença na vida das pessoas. E lembrar que não são grandes feitos, são pequenos feitos. A gente abre uma porta e quando a gente sorri ou quando a gente trata o outro com gentileza, eu acho que a gente já está mudando tudo ao redor, inclusive energia. Então, é isso. Seja constante, faça no mínimo, faça o seu melhor. E tem uma regra que eu acho que é de ouro, eu falo para os meus alunos, falo muito para minha filha,
Se coloque no lugar do outro. Como é que você gostaria de ser recebido? Por exemplo, receba da forma como você gostaria de ser recebido. Trate da forma como você gostaria de ser tratado. E isso se estende para tudo. Não tem erro. Dá primeiro que você vai receber. E aí você vai receber tudo na medida daquilo que você der. É isso. Então, doutora, queria agradecer novamente sua participação. Eu realmente imaginava que seria um papo interessante, não sabia que seria tanto. E a gente conectou muitos pontos ali que eu acredito também. Então, isso eu acho que quando você tem alguém que tem alguns pontos parecidos com você, a conversa vai e você nem olha o tempo. Recado final, a senhora teria alguma rede social, algum recado final para passar? Então, a minha rede social no Instagram é Prof. Sandra Latorre. Eu ainda posto poucas coisas, ainda sou mais no story, né? Nas coisas. Por enquanto. Por enquanto. Mas agora que eu tive essa experiência, que para mim muito enriquecedora, quero agradecer o convite. Sigam nas redes sociais, eu vou tentar passar o máximo de conteúdo que eu puder e para produzir, inclusive. Agradeço imensamente o convite, fiquei muito honrada. E acho que se a gente puder fazer a diferença com esse tipo de iniciativa na vida de uma pessoa se isso contribuir para acender a luzinha, aquela que faltava para fazer a conexão, já me sinto muito feliz. Já faz todo sentido. Sim, perfeito, doutora. Pessoal, finalizamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acompanhar também as redes sociais, que postaremos outros episódios também tão bons quanto esse. Melhor do que esse vai ser bem difícil.